Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma criança que teve uma missão muito especial quando criança. Geralmente se falam desta criança, que é uma menina, falam mais da vida adulta dela, né, do que ela fez. Mas hoje eu vou falar sobre ela como criança, na parte de infância. Já que as pessoas estão comemorando muito o mês das crianças, postando foto. Eu não gosto de postar muito foto minha de criança, não. Mas, até porque eu não tenho muitas. Mas vamos falar sim, vamos falar sobre uma criança, uma menina chamada Miriam. Mas antes de eu falar sobre Miriam, eu vou falar para vocês o significado do nome Miriam. Miriam é da tribo de Levi, lógico, tanto ela quanto os irmãos. O significado do seu nome é de origem hebraica, e tem umas pessoas que acham que é incerto porque também foi da parte egípcia, né? Mas mesmo assim, a sua origem é a origem raiz hebraica, que é considerado Mará. Ela tem um significado como senhora ou soberana, né? Amada por ser também, né? Considerado como egípcia. Assim, ou por ter crescido alguma coisa próximo lá, né? E estando lá. E os principais significados da palavra, do nome Miriam, os significados principais do nome Miriam é liderança, dignidade, autoridade, né? Tem suas características determinada, força, coragem, não é isso, gente? Então é um nome muito bonito, né? Na parte português da nossa brasileiramente falando, existem Miriam com M no final e Miriam também com N no final. E Miriam, que é o A no final com o tiozinho. Então, aquela pessoa que tem o nome Miriam, que é lindo, é um nome abençoado, é um nome maravilhoso e é o nome de uma criança que nós vamos ver que tem tudo a ver, as características dela, o significado dela, né? E vamos descobrir aí como é que ela era de criança, tá certo? Então, nós vamos abrir aqui em Êxodo, vamos conhecendo logo através de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Vamos lá. O nascimento de Moisés. Aqui se refere à história de Moisés porque ela era a irmã de Moisés. Na Bíblia diz que ela é a irmã de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi, que Levi eu já falei que é a tribo, e casou com uma filha de Levi, também da mesma tribo. Gente, vocês vão ouvir um som de cachorro chamando, eu não sei se tá com fome e tá latindo muito hoje. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe, quer dizer, ficou observando, né? Para saber o que lhe aconteceria. Com certeza ela foi acompanhando e observando. E sua irmã foi seguindo, lógico, né? A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. Então, possivelmente, vamos parar um pouco para raciocinar. Talvez a mãe dessa criança, que é de Moisés, no caso, né? E de Miriam, ou Miriam, eu vou falar Miriam. A pronúncia Miriam acho bonita. Mais fácil. Miriam, ela ficou observando, seguindo. Então, possivelmente a mãe, talvez a mãe, né? É uma suposição, gente, é uma ideia, assim, vamos analisando. Talvez a mãe já sabia que a filha de Faraó já tomava banho sempre por ali, ou perto dessa hora, né? E se não tivesse lembrado, saberia que o rio seria tranquilo se ele fosse por ali, né? Que ela não ia colocar totalmente em risco o filho para morrer, certo? Ela estava salvando a vida dele. Vamos continuar o 6. E abrindo-a, viu a criança, que a filha de Faraó pegou, abriu, viu a criança. E eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele, quer dizer, se apaixonou no mesmo instante, além de ter compaixão. E disse:
Este é um dos filhos dos hebreus. Para quem não entende, muita gente acha que compaixão, não levando nas palavras de hoje, é pena, né? Para você entender, mas compaixão é amor, carinho, né? De querer cuidar, salvar alguém, empatia. E diz: este é um dos filhos dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó aqui. Então, a irmã dele, Miriam, com certeza é Miriam, porque tem comentaristas ou interpretações de outras pessoas dizem que considera que essa menina é a irmã dele. Mas a Bíblia diz que é a irmã do menino. A irmã seguiu, ficou postando, observou e viu até onde via o que aconteceria com ele. Então, ela viu aonde chegou o que a filha de Faraó encontrou, que foi o cestinho de junco do irmão, e logo teve uma atitude cuidadosa. Isso quer dizer, ela teve uma atitude logo, imediatamente, de falar com a filha de Faraó. Vamos continuar o 7. Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias? Só um parêntese. A menina já era um pouco maior, mais velha, né? Era uma irmã mais velha. E no caso, na época, estavam mandando matar os recém-nascidos. E Moisés nessa época era recém-nascido, né? Para que crie este menino para ti, a menina fez a pergunta. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça, ele chama a criança aqui de moça, que é uma mocinha, uma menininha, e chamou a mãe do menino, quer dizer, ela foi imediatamente para a própria mãe do menino, que é a sua mãe, chamar e disse o que tinha acontecido, e veja que bênção aconteceu. Disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou, quer dizer, ele voltou para os braços da mãe. Deus ainda proveu mantimento para ela, cuidar do menino. Ele voltou a ser criado com a irmãzinha e conviveram juntos até um certo tempo, né? E tiveram, então, a criação juntos, né? Ela pôde ver o menino crescer mais um pouco. O 10 diz assim: quando, pois... e a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Então, quer dizer, Moisés, o irmão de Miriam, foi salvo, graças a Deus, né, ele usou a egípcia, e também Deus usou a irmã dele mais velha, Miriam, ou Miriam, como você queira chamar, Miriam, porque tem um tiozinho no final, né? Miriam, ela ficou observando, ela foi determinada, como a gente viu nas características iniciais do nome dela, ela foi determinada, ela teve força, ela teve coragem para chegar lá e falar pá, com a filha do faraó. Então ela postou-se, ela observou, o postaço dela ficou observando, seguindo. E a atitude dela também foi uma atitude cuidadosa como irmã, né? Além dela ter tido a obediência e o prazer de correr logo para a mãe dela, e além do mais, a atitude dela dizer à filha de Faraó, perguntar, né, a ousadia, a coragem, ela perguntar à filha de Faraó, e a atitude que ela teve de dizer assim: quer que eu chame uma hebreia para amamentar, né? Então, para que crie esse menino. Então, assim, ela já foi dando a ideia à filha de Faraó, porque a filha de Faraó sabia que esse período estavam morrendo todos os filhos dos hebreus, então ela pediu para criar para que ele também não corresse outro risco de morte, né? Então se apegou ao menino e criou Moisés, como a gente conhece a história de Moisés. E aqui é a história de Miriam, que é linda, maravilhosa, né? Então, vimos nesse subtítulo Nascimento de Moisés a história sobre Miriam, né? A atitude que ela teve, a observação, o cuidado, né? Então ela já tinha sinais de que ia ser uma mulher virtuosa. Todo mundo é imperfeito, tem seus erros, seus arrependimentos. Não estou falando ela como mulher grande, estou falando ela como criança. A criança Miriam ajudou o seu irmão, foi obediente e foi mega cuidadosa, mega observadora, teve uma atitude excelente e teve a ousadia e a coragem de falar, né? Determinada força que ela teve de falar para fazer uma pergunta e foi aceito, né? Então ela é como se ela tivesse planejado, não, ela era criança, não planejou nada, mas a inteligência que ela teve através da sua
atitude determinada, a sua coragem, pelo o momento que foi seguindo ali. Deus a usou, uma criança que Deus usou desde pequena foi Miriam, certo? E vamos ver outro versículo sobre a história de Miriam quando criança. Aqui eu já deixei marcadinho. Que é Números, né? O livro de Números, tudo é Velho Testamento hoje, certo? E Miriam, Números, capítulo 26. Aqui, capítulo 26. E vamos ler do 52 ao 59, que fala sobre a lei acerca da divisão da terra, quando Deus falou, né? Disse mais o Senhor a Moisés, e Deus repartiu, né? Alguns receberiam mais, outros menos. É bíblico, gente. Disse mais o Senhor a Moisés. Aqui Moisés já está adulto, ele, a irmã, tudinho, mas só vamos chegar na parte da genealogia para vocês entenderem, certo? Disse mais o Senhor a Moisés, a este se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. A tribo de muitos darás herança maior e a de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte. Segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo, sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. A sorte que ele quis dizer aqui é a repartição, né? Como ia ser repartido a cada um. Também, estes são os que foram contados dos levitas, que é a tribo dele, né? A tribo de sacerdote. Levitas significa tribo de sacerdote, né? Miriam, Arão, Moisés, tudo era da tribo de sacerdote, né? Segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libritas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou a Amrão. Não é Arão, não. Arão é o nome do irmão de Moisés. Amrão. E a mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, quer dizer, descendência já de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. Tá vendo aqui, gente, que eu falei no início? Nasceu no Egito. Por eles nasceram no Egito, também teve aquele impasse do nome de Miriam. E de Arão, ela teve Arão e Moisés, e Miriam, irmã deles. Por quê? Se aqui ele diz que ela teve Arão, o nome primeiro que vem na Bíblia é o primogênito, né? Ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. Miriam aqui na Bíblia minha tem só com A ou tio no final. Então daqui nós vimos, né, que Arão também teve filhos e assim foi seguindo, né? Mas o versículo 59, nós vimos que a descendência, né, o pai e a mãe de Moisés, Arão e Miriam foram Arão e Joquebede. E Joquebede, filha de Levi, né? Coate gerou Arão, também da tribo de Levi. E a mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão e Moisés. E Miriam, irmã deles. Miriam, no caso aqui, era a mais velha. Moisés era o mais novo. Então, aqui já a gente vê aqui a genealogia, certo? Da onde eles vieram, confirmando a tribo deles, igual a Êxodo falou no início. Certo, gente? Então, nós vimos que a criança que nós mencionamos aqui, seu nome é Miriam, né? Uma criança abençoada que cuidou do seu irmão, que abençoou, né? Com todo cuidado e observação, seguindo, né? Seguindo o cesto, indo pelo rio, e foi seguindo junto e viu tudo aquilo que nós já vimos aí no vídeo. Você pode retornar ao vídeo e ver como a história é linda e maravilhosa, né? E a narração da Bíblia também. Então, se você tem uma filha, Miriam, conta para ela a história do nome dela, diz que o nome dela é muito lindo, que é mesmo, muito bonito. Nunca diga, aliás, que o nome dos seus filhos são feios, são ruins. Se ele não gosta muito, dá um tempo para ele, chama pelo apelido que ele gosta, mas se o apelido for bom, permaneça com o apelido, se não, tenta colocar um outro melhorzinho ou chamar por outro nome, mas nunca deixe de explicar sobre o significado dos nomes, certo?
Quebre as maldições sobre os seus filhos, quebre palavras torpes, não deixe que ninguém fale mal das suas crianças, não deixe que falem palavras torpes sobre eles, sobre sua menina, seu menino, seu filho, sua filha, sobre seu bebezinho. Foi criança, filho e filha, não importa a idade, não deixe que ninguém fale mal, certo? Quebre em nome de Jesus. Explique também para os seus filhos a se defender quando alguém disser uma palavra ruim e eles não aceitarem, né? Você ensina da melhor forma correta e dizer, não, meu nome não é isso, meu nome se chama assim, eu sou uma bênção. São palavras que dá para falar com mansidão, mas já repreendendo quem falar, né, sobre si. Não a brigar, não a discutir, mas saber se defender também. E concordar com as coisas boas, né? Quando alguém abençoar, ele dizer amém, ficar feliz, ou com um sorriso mesmo, mas é importante a criança saber disso desde pequena, tá bom? Então, gente, só relembrando e deixando bem mais firme aqui, né? Que Miriam, ela foi a primogênita dos pais dela, mas na Bíblia sempre coloca a primeira frente o nome dos homens, né? Porque na época, e ainda assim, a linhagem da sequência da genealogia da família do homem e da mulher segue pelos filhos, né? A descendência pelos filhos, não pelas mulheres. Todos têm a bênção, todos são abençoados. Miriam foi a primogênita, depois nasceu Arão e por último Moisés. Todas as 3 crianças foram abençoadas e Miriam foi uma criança abençoada, né? E ela mostrou desde criança, realmente combinando com as características que hoje nós falamos sobre ela. O pessoal diz sobre ser determinada, ter força, ter coragem, ter essa determinação, essa força e essa coragem, né? E na história mostrou isso, né? Como uma senhora soberana e amada, querida, por ela ter alcançado logo esse favor, né? Ao fazer a pergunta à filha do rei do Egito. E foi-lhe dado a permissão de correr atrás de uma ama, e ela foi a quem? Ela raciocinou inteligentemente e disse, a ama vai ser a minha mãe mesmo, a mãe do menino. Foi lá e chamou a mãe, né? E a mãe ainda recebeu recursos financeiros para cuidar, mas também cumpriu com a sua palavra de devolver, né, a ela, levar a criança a ela, porque já para esta criança, Moisés já era um outro propósito de preparar ele para poder libertar o povo lá na frente. Então é maravilhosa a história, uma encaixa na outra, um respeita a outra, os fatos, e é maravilhoso. É por isso que eu gosto, né, das palavras e fatos, eu dizendo o nome do canal maravilhoso. Palavras e Fatos está aqui, ó, na Bíblia, certo? Então, por isso que eu escolhi também, fui inspirada a colocar esse nome no canal. Palavras e Fatos. Gente, eu espero que você tenha gostado. E o nome Miriam é lindo. Parabéns, feliz dia da criança, são todos os dias, certo? Então, beijo pra vocês, Deus vos abençoe. Beijinho. Até o próximo vídeo.